Salvação não é o que muitos chegam a dizer que é um ritual mágico, uma confissão humana meramente, nem está ligada a méritos ou obras. Na verdade, salvação, ela é uma obra de Deus em nossas vidas. E quando nós falamos dessa obra, não estamos dizendo apenas um ato, mas estamos falando de um processo. Por isso que a salvação, ela tem a característica de ser um processo, não um ato apenas inicial e muito menos um ato futuro, mas um processo em nossas vidas. E como nós dissemos, ela parte de Deus. A fonte da salvação é a graça divina. Por isso, pela salvação ser um processo, ela parte de um planejamento de Deus. Deus planejou a salvação desde a eternidade em nossas vidas. Mais ainda, ela teve uma execução, uma conquista. Foi o Senhor Jesus que veio e conquistou a nossa salvação. Foi Ele, por meio da sua obra vicária da cruz, que pagou o preço para que nós fôssemos salvos. A nossa salvação não parte de nós, ela parte do plano de Deus na pessoa e na conquista do Senhor Jesus. E mais ainda, ela vem ser aplicada em nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo. É Ele quem aplica em nós a salvação. Por isso que dissemos que a salvação, ela tem por fonte a graça, e ela chega a nós por meio da fé. E isso através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Bem, em nós essa aplicação do Espírito Santo da salvação acontece com aquilo que nós chamamos de ordem da salvação. Ou seja, o Espírito Santo vem aplicar esse processo em nossas vidas. Esse processo se inicia com algo imediato em nós. O que seria esse algo imediato? Seria a ação do Espírito Santo em nos convencer, em nos iluminar, em nos chamar. Esse chamado da salvação acontece de duas formas. Com a pregação do Evangelho, o Espírito Santo usa alguém para pregar o Evangelho para as nossas vidas, como ele também intervém em nossos corações. Ele age em nosso interior, é chamado de chamado interno. O Espírito Santo vem nos chamar para que nós possamos reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e possamos sim responder essa ação do Espírito Santo. Nós que somos pentecostais e a nossa Igreja Assembleia de Deus, ela defende a visão arminiana. Logo, ela defende a ideia de que a salvação tem uma operação chamada de graça preveniente, que o Espírito Santo capacita a pessoa para que ela possa escolher se quer a Cristo ou não. Logo, nessa capacitação, a pessoa que crê, que quer realmente o Senhor Jesus, ela vai crer e aí sim ela é convertida, acontece a conversão. A conversão é justamente o quê? É a ação do Espírito Santo transformar o nosso comportamento. E isso ele muda a direção que a nossa vida ia tomando. E há uma resposta humana clara, que é o arrependimento. O arrependimento é uma resposta nossa a essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. E logo a fé, que está realmente sendo a base para esse momento em que nós estamos recebendo essa ação da graça em nossas vidas. Bem, além da conversão, acontece ao mesmo tempo a regeneração, que é o novo nascimento. Deus transforma o nosso coração, Deus transforma a intenção do nosso coração. Agora, antes que era tendencioso ao pecado, passa a ser tendencioso às coisas de Deus, porque o Espírito Santo faz-nos nascer de novo. Além disso, que acontece de forma imediata, acontece a justificação. Antes éramos inimigos de Deus, antes éramos alvos do juízo de Deus, agora fomos justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Isso é que é grandioso. Nós agora somos considerados justos através da justiça de Jesus que nos é dada de crédito. Isso que é interessante. Além da justificação, acontece também em nossas vidas a adoção. Nós somos agora adotados como filhos de Deus. E além da adoção, nós somos unidos misticamente ao corpo de Cristo, que é a igreja. Logo, somos um só em Cristo Jesus. É nesse sentido que acontece tudo isso de forma imediata no momento em que nós somos salvos. E normalmente nós fazemos uma confissão pública diante de todos. As nossas igrejas
igrejas têm a confissão pública e ainda a maior de todas as confissões, que é o batismo nas águas. Nós cremos, portanto, que aquele que realmente é salvo não foge de fazer essa confissão pública, porque ele tem prazer. Claro, tem pessoas que chegam a fazer esse tipo de confissão, mas não chegaram a ter sido salvas. Mas todo aquele que é salvo tem o prazer de fazer essa confissão pública. Depois desse estágio imediato da salvação, nós entramos numa segunda fase, que é a parte processual, que é a nossa santificação. Ou seja, dia após dia estamos vencendo os nossos hábitos pecaminosos, estamos deixando de lado o que estávamos acostumados a fazer e agora somos guiados pelo Espírito a vivermos uma vida mais santa. Estamos colaborando com o Espírito Santo para vencermos esses hábitos, em busca de vivermos de fé em fé, de glória em glória, até um dia atingirmos a estatura de varão perfeito. E essa estatura de varão perfeito é o último estágio desse plano da salvação em nossas vidas, que é a glorificação, quando os nossos corpos mortais serão revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade. Será esse momento glorioso, o momento da nossa glorificação, quando nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus glorificado. Esse é o processo da salvação em nossas vidas, que eu e você, mais do que nunca, devemos agradecer a Deus, porque foi Ele quem nos amou, foi Ele quem tomou essa decisão. O Deus triuno, Ele tomou essa decisão, Ele comprou-nos com seu sangue, que é o Senhor Jesus que veio e pagou o preço, e é o Espírito Santo de Deus que aplica tudo isso em nossas vidas. Nós só podemos agradecer, porque a honra e a glória pertencem somente ao nosso Senhor. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.